Pessoal, nesse vídeo, que é mais um dessa série de vídeos que eu elaboro acerca das possíveis origens do coronavírus, em que em vídeos anteriores eu publiquei esse trabalho de um professor universitário que publicou no seu site, no Nerd Has Power, acerca da possível origem do SARS-CoV-2, da Covid-19, como tendo sido gerado com o objetivo do desenvolvimento de uma arma biológica. Nesse vídeo eu apresento uma outra teoria, uma outra hipótese defendida por dois professores universitários também, com PhD, qual seja do possível escape desse SARS-CoV-2, desse coronavírus humano, tenha ele origem natural ou não, ou tenha sido construído em laboratório, de um dos dois laboratórios que se localizam nas proximidades do mercado de Wuhan, de onde foi detectado os primeiros casos referentemente à Covid-19. É importante ressaltar que o elo comum entre essas duas hipóteses, essas duas teorias, qual seja a do escape de laboratório e do possível desenvolvimento de uma arma biológica, é o fato de que os autores de ambas as hipóteses, ambas as teorias, admitem que o SARS-CoV-2, a Covid-19, tenha sido criado em laboratório. Contudo, antes de adentrar no tema desse vídeo, eu gostaria de fazer um comercial de cunho próprio e espero que o YouTube ele não me penalize por macular as regras de comunicabilidade entre os participantes do YouTube, porquanto eu ainda não tenho 100 inscritos, eu tenho algo em torno de 87, 88 inscritos. Como vocês sabem, eu possuo graduação em farmácia e odontologia, mais mestrado e doutoramento em patologia oral, em odontologia, na especialidade de patologia oral, patologia bucal. Respectivamente, mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutoramento pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. A despeito dessa qualificação, eu não possuo nenhum vínculo de emprego, seja com universidade brasileira, seja com firma brasileira. De maneira que você ter um vínculo com uma dessas duas instituições é necessário para você solicitar uma bolsa de estudo ao governo brasileiro via CAPES ou CNPq. De maneira que, como eu não possuo esse vínculo, eu não preencho esse requisito, e para eu poder frequentar um curso de doutoramento na Universidade do Arizona, na cidade de Tucson, no Departamento de Engenharia Biomédica daquela universidade em que eu possuo atualmente uma aplicação, é necessário eu ter o suporte financeiro, eu receber uma bolsa de estudo. E como eu não tenho esse vínculo, seja de emprego, seja seja com universidade, seja com firmas brasileiras, eu me proponho, se alguma firma nas proximidades da cidade de Tucson, tenha firma essa relacionada com engenharia biomédica, com biomedicina, com bioinformática, na construção de medical devices, ou então na indústria farmacêutica, de biotecnologia, ou mesmo, até mesmo em universidades, alguma universidade privada, que financie esse meu curso, algo em torno de 6 meses a 1 ano e meio, que posteriormente eu assumo o compromisso de trabalhar por igual período nessa firma, de maneira a pagar o investimento, o suporte financeiro para o meu curso. E eu faço essa solicitação porque eu confesso para vocês que é uma das coisas que eu mais abomino
que é você fazer essa aplicação, preencher essa documentação, solicitar a bolsa de estudo, enquanto os professores universitários brasileiros dispõem do pessoal de nível técnico que faz isso para eles, eu tenho que fazer isso de cunho pessoal. Então, essa é uma das coisas que mais me abomina. Assim, se alguma firma tiver esse interesse, não é necessário nem contactar comigo, basta contactar com o chefe do departamento de engenharia biomédica da Universidade do Arizona, em Tucson, ou então com a funcionária Aduaga, que é quem está responsável pelo processamento da minha aplicação, se propor a pagar, financiar essa bolsa de estudo, que posteriormente eu assino lá o documento, o compromisso, me comprometendo a trabalhar no final do curso por igual período. E faço isso justamente para facilitar o trâmite, esse que eu detesto preencher essas aplicações aí em nível universitário. De maneira que a seguir eu apresento para vocês essa teoria, essa hipótese defendida por esses autores, proposta por esses autores PhD, referentemente a uma possível origem do coronavírus, do SARS-CoV-2, da Covid-19, do coronavírus humano, como tendo escapado do laboratório, de um dos dois laboratórios da cidade de Wuhan, na China, laboratórios esses que mantêm nos seus arquivos vírus atenuados, tendo eles origem natural ou construído em laboratório. De maneira que, em tela, nós apresentamos a referência bibliográfica que serviu de base para a realização desse vídeo, cuja referência foi publicada no Independent Science News for Food and Agriculture pelos professores Jonathan Latam e Alison Wilson, ambos PhD, cujo texto teve como título o caso em que o Covid-19 teve origem em laboratório. Esse texto, esse artigo, ele pode ser acessado no HTTP mencionado em tela, ilustrado em tela, em que o texto ele foi publicado tanto na sua versão original em inglês, quanto na versão traduzida pelo computador. De maneira que, para elaborar os slides que seguem, nós nos valemos da tradução feita pelo computador, em que realizamos algumas pequenas modificações. Feitas essas considerações, os professores Jonathan Latam e Alison Wilson, eles começam o seu artigo, o seu trabalho, questionando qual seria a origem do coronavírus. Com base em estudos genéticos em parentes conhecidos do coronavírus humano, do SARS-CoV-2, admite-se que ele possa ter origem no coronavírus presente infectando o morcego ferradura, ou seja, no coronavírus detectado pela professora Xi-Zheng Li, considerada a mãe do coronavírus humano, no morcego Bat-Rat G13, em que a professora Xi constatou uma homologia do RNA desse morcego em cerca de 96% relativamente ao coronavírus, ao RNA do coronavírus humano. Entretanto, mesmo com essa homologia de 96% entre os RNA dos dois coronavírus, ou seja, do morcego e do SARS-CoV-2, do coronavírus humano, admite-se que o coronavírus presente no morcego não possa ser capaz de infectar o ser humano.
Diante desse fato, os autores eles questionam como então o coronavírus do morcego teria evoluído na direção de infectar o ser humano, causando a infectividade, o contágio, a letalidade que causa em humanos. E admite-se, para essa explicação, considerada preponderante tanto na mídia acadêmica quanto na mídia jornalística, que seja por meio de uma espécie intermediária. Uma cobra, uma civeta, um pangolim, em que o coronavírus do morcego infectaria essa espécie intermediária, esse hospedeiro intermediário, de maneira que nessa espécie intermediária o coronavírus do morcego evoluiria na direção dessa infectividade, desse contágio, dessa letalidade. E, para tanto, admite-se que essa espécie hospedeira ela deveria possuir um receptor, um domínio de ligação, melhor dizendo, para o receptor ACE2, ou seja, da enzima conversora da angiotensina 2. E a propósito desse domínio de ligação, um grupo liderado pelo carismático, ressalto novamente, o carismático professor Edward Holmes, da Universidade de Sydney, na Austrália, cujo carisma nós apresentamos em slides anteriores, que é considerado, se por um lado a professora Xi-Zheng Li é considerada a mãe do coronavírus, o professor Eduardo, com aquele carisma que lhe é característico, é considerado o pai do coronavírus. E em muitos de seus estudos, em alguns deles, ele tenta nos fazer crer que essa espécie intermediária capaz de originar o SARS-CoV-2 seria o pangolim, porquanto o pangolim ele apresenta um domínio de ligação da sua glicoproteína spike idêntica em 100% homóloga a esse domínio de ligação RBD presente na glicoproteína do coronavírus humano, do SARS-CoV-2, de maneira a poder ligar-se na enzima conversora da angiotensina 2. Entretanto, a despeito do entusiástico do professor Eduardo Holmes tentar nos fazer crer com excessiva força e entusiasmo dessa hipótese, cabe o questionamento: o porquê se há essa homologia entre os domínios de ligações entre as glicoproteínas do coronavírus do pangolim, do coronavírus humano, do SARS-CoV-2, o porquê do coronavírus do pangolim não causar doença em humanos. De maneira que, na tentativa de responder ao questionamento anterior, os autores passam a discutir e questionar como se deu essa transferência zoonótica natural desse hospedeiro intermediário, seja uma cobra, a civeta, o pangolim, especialmente o pangolim, para os humanos. De maneira que uma das teorias mais aceitas, mais apregoadas, seja pela mídia acadêmica, seja pela mídia jornalística, é que essa transferência zoonótica natural ocorreu dentro e ao redor do mercado de animais vivos de Wuhan, em Wuhan. Contudo, questiona-se essa hipótese com base no fato de que
14 dos 41 primeiros casos diagnosticados de coronavírus humano em Wuhan, eles não apresentam conexão com esse mercado de animais vivos, de comércio de animais vivos de Wuhan, sendo que o primeiro deles não possui qualquer conexão com esse mercado. Diante disto, os autores passam a apresentar essa transferência zoonótica, possível transferência zoonótica desse hospedeiro intermediário para os humanos na direção do SARS-CoV-2, com base no modelo da SARS-MERS, em que o vírus original desse morcego infectou uma civeta e nessa civeta o vírus ele evoluiu de maneira a não causar uma pandemia, uma epidemia, melhor dizendo, na civeta. E que dessa civeta ele migrou, foi transferido para um ser humano, foi pego por um ser humano antes de ter desaparecido em decorrência da atividade do sistema imune das civetas. E que esse paciente que pegou esse coronavírus da civeta, considerado paciente zero, nesse paciente zero, o vírus ele sobreviveu por pouco tempo, mas o tempo suficiente para ter ocorrido a transmissão dessa infecção de humanos para humanos. E que em decorrência dessa transmissão, do contato desse coronavírus da civeta pego pelo humano, esse vírus evoluiu rapidamente de maneira a melhor infectar os humanos. Relativamente a esse modelo, se faz dois questionamentos, que essa evolução desse vírus do morcego, acredito que o BAT-RAT G13, essa evolução desse vírus do morcego para a civeta, ela não ocorreu brevemente, porquanto acredito que os morcegos e as civetas, os pangolins, as cobras, elas existem desde os primórdios da formação da humanidade, de maneira que essa evolução do coronavírus do morcego na direção do coronavírus da civeta, do pangolim, na direção do SARS-CoV-1, ela é compatível com o processo evolucionário, porque ela não transcorreu essa evolução de uma maneira abrupta, ela transcorreu segundo a teoria darwiniana de origem das espécies. Já em relação à evolução do SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2, questiona-se se essa evolução, a velocidade com que ela transcorreu de maneira a alterar o comportamento biológico do SARS-CoV-1 comparativamente ao SARS-CoV-2, proporcionando uma maior infectividade, um maior contágio, uma maior letalidade para o SARS-CoV-2, se essa velocidade seria compatível com o processo de evolução natural defendida por esse casal, não que sejam casados, mas casal em termos acadêmicos, a professora Xi e o professor Holmes, se seria compatível com essa evolução natural. Daí se questionar uma possível origem para o SARS-CoV-2, uma construção em laboratório, um escape do laboratório, seja ele, tendo ele, melhor dizendo, uma origem natural ou uma construção em laboratório, porquanto a velocidade com que esse processo evolucionário transcorreu do SARS-CoV-1 na direção do SARS-CoV-2 é mais compatível
com uma origem a partir de uma construção em laboratório do que decorrente de um processo evolucionário normal. Com toda a vênia, ressalto novamente, com toda a vênia a erudição dos professores Xi e Holmes. Feitas essas considerações iniciais, os autores eles passam a apresentar a tese da fuga, do escape da Covid-19 do laboratório, de um dos laboratórios de virologia da cidade de Wuhan. E basicamente essa tese tem por base a contaminação dos pesquisadores de um desses dois laboratórios de virologia de Wuhan, ou contaminados eles durante os experimentos, ou então nas viagens de coleta de exemplares de coronavírus, especialmente de morcegos, que foram coletados a cerca de 1.500 quilômetros distantes da cidade de Wuhan. Basicamente, o Wuhan dispõe de dois laboratórios de virologia, o Centro de Controle de Doenças Infecciosas e Virais de Wuhan, que é um laboratório de biossegurança intermediário de nível 2, que se localiza a cerca de 250 metros desse mercado de comércio de animais vivos de Wuhan. E o laboratório de virologia de Wuhan, que se localiza a cerca de 13 quilômetros desse mercado de comércio de animais vivos de Wuhan. Para quem conhece Santa Maria, mais ou menos a distância do centro da cidade até a Universidade Federal de Santa Maria. Esse laboratório de virologia, ele é um laboratório de biossegurança de nível 4, ou seja, do mais alto nível de segurança necessário para a manipulação de potenciais, da pesquisa de potenciais patógenos desse laboratório. Laboratório esse que possui entre os seus pesquisadores a professora Shizheng Li, que é considerada a mãe do coronavírus humano, que em seus experimentos, em um dos seus experimentos, passou o coronavírus humano da SARS, ou seja, o SARS-CoV-1, em culturas de células, dentre as quais células da linhagem HeLa, ou seja, células cancerosas que se caracterizam por um crescimento ilimitado e também por uma resistência ao tratamento. De maneira que essa teoria, em síntese, ela preconiza a contaminação dos pesquisadores de um desses dois laboratórios, como mencionado anteriormente, por coronavírus. Tenham eles origem natural ou origem em laboratório, de maneira que a contaminação desses pesquisadores resultou no contágio dos seus parentes, dos seus amigos, com posterior disseminação da infecção nas proximidades desse mercado de comércio de animais vivos de Wuhan, posteriormente para a cidade de Wuhan, para a China e para o resto do mundo. Isto posto, para concluir a primeira parte desse vídeo referentemente a essa teoria do escape do laboratório do SARS-CoV-2, da Covid-19, eu apresento em tela a entrevista concedida por 4 virologistas australianos ao Australian Science Media Center, em que foram questionados a respeito se a Covid-19, se o SARS-CoV-2 veio de um dos dois laboratórios de Wuhan. Desses 4 virologistas entrevistados por esse Australian Science Media Center, 3 deles, o professor Eduardo Holmes, o professor Nigel Macmillan e Hassan
Vale, eles rejeitaram a hipótese da fuga do laboratório, considerando como uma teoria da conspiração. Já o quarto virologista, o professor Nikolai Petrovsky, da Flinders University, se não estou enganado, também uma universidade australiana, ele verificou, abordou, questionou se a via natural da transferência zoonótica seria possível, do morcego para um hospedeiro intermediário. E ele afirmou, respondeu que não existe na natureza qualquer animal que possa ter servido de hospedeiro intermediário que apresente um coronavírus, que seja infectado por um coronavírus que apresente uma homologia do seu RNA viral de cerca de 100% com o coronavírus, com o RNA do coronavírus. De maneira que essa teoria, essa hipótese da transferência zoonótica natural do morcego para um hospedeiro intermediário também é uma mera especulação do carismático, ressalto novamente, o professor Eduardo Holmes, o pai do coronavírus humano. Além do que, o professor Petrovsky, ele adiciona duas dificuldades para se aceitar essa tese, essa hipótese, essa teoria da transferência zoonótica natural. Quais sejam a fraca associação epidemiológica entre os primeiros casos detectados da Covid-19 e o mercado de comércio de animais vivos de Wuhan. E a segunda dificuldade é de que o parente mais próximo, ou seja, aquele que apresenta o RNA com maior homologia, semelhantemente ao coronavírus humano, à Covid-19, ao SARS-CoV-2, ele se localiza, ele habita cavernas distantes cerca de 1.500 quilômetros da cidade de Wuhan. Em síntese, nesse vídeo nós apresentamos a teoria, a hipótese, a tese do escape do coronavírus humano, da Covid-19, do SARS-CoV-2, do laboratório. Escape esse que foi decorrente da contaminação de pesquisadores de um dos dois laboratórios de virologia que se localizam na cidade de Wuhan durante a experimentação ou então em uma das viagens de coleta de exemplares usados nesses experimentos. De maneira que esses pesquisadores, ao se contaminarem, contaminariam, infectariam os parentes e os amigos mais próximos, de maneira que, a partir daí, essa infecção foi disseminada inicialmente nas proximidades do mercado de comércio de animais vivos de Wuhan, posteriormente para a cidade de Wuhan, para a China e para o resto do mundo.